Graça e paz, irmãos. Eu espero que todos estejam bem, que Deus esteja derramando graça sobre suas famílias, que vocês estejam buscando fortalecimento no Senhor, procurando edificar a sua fé, fortalecer sua família. Nos dias de hoje, que têm sido dias difíceis, que têm trazido consigo tantos problemas, tantas intempéries. A nossa oração é para que o Senhor continue lhe conservando na fé, lhe ajudando espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E mais uma vez, nós nos colocamos à disposição dos irmãos da nossa igreja, aqueles que entendem que estão precisando de ajuda, de algum tipo de consolo, de conforto espiritual, de orientação, de oração, ou até mesmo de algum tipo de auxílio físico. Nós estamos aqui, irmãos, para servir cada um de vocês, para lhes ajudar. Afinal de contas, somos uma família espiritual. Somos um grupo que professa a mesma fé e que busca andar em comunhão, em sinceridade de coração. Então eu quero deixar aqui o nosso apelo reforçado para que você saiba que pode continuar contando conosco, pode continuar contando com a Igreja Cristã Nova Vida em Campina Grande e com os pastores dessa igreja. Eu e o pastor Josinaldo. Nós estamos à disposição para servir, para abençoar os irmãos e suas famílias. Estamos com muitas saudades, com desejo de rever os irmãos, de abraçar cada um, de orar com cada um de vocês, de ouvir a voz dos irmãos, de podermos sentar e conversar e abrir o coração e ter aquela comunhão tão gostosa como nós tínhamos no passado, até toda essa situação começar. Então, receba um grande abraço, saiba que os pastores estão continuamente orando a Deus pela sua vida, intercedendo ao Senhor pela sua família. Receba um grande abraço, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre a lista de Schindler em nossos dias. Talvez você não tenha entendido o título dessa mensagem, mas nós explicaremos ao longo dela. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 37. É uma passagem muito conhecida. Nós vamos tratar hoje sobre a história do bom samaritano. Foi uma passagem emblemática proferida por Jesus Cristo diante de um intérprete da lei que lançou uma armadilha ao Senhor Jesus, querendo de alguma maneira pegá-lo em algum tipo de contradição. Nós vamos analisar essa passagem à luz daquilo que a palavra de Deus diz, contextualizando aos nossos dias. Mais uma vez, eu quero reforçar a interação que existe entre essa mensagem de hoje e a mensagem que nós pregamos no domingo passado, quando nós falamos do teatro de operações de Deus. Então, eu quero aconselhar os irmãos, aqueles que não viram a pregação do domingo passado, vai lá no YouTube, ela está disponibilizada para você, assista aquela mensagem outra vez. Quem assistiu, veja de novo e reflita à luz da palavra de Deus, juntando essas duas mensagens, já que elas se casam. Vamos ler a Sagrada Escritura em reverência à palavra de Deus. Eu convido você a ficar de pé, pegue sua Bíblia e leia junto comigo o texto sagrado que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse:
respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos pedir a tua graça sobre nossas vidas. Queremos pedir, Deus, que o teu Espírito Santo nesse momento nos ajude, abrindo nossa mente e coração, desfazendo qualquer tipo de barreira que possa existir e que impeça a compreensão da tua palavra e a vivificação da tua palavra dentro de cada um de nós. Nos abençoe, Senhor. Nos encha da tua presença. Fortalece a nossa fé, nos edifica. Nos ajude, Senhor, a corrigir o curso da nossa vida. Nós não queremos ser fariseus, intérpretes da lei. Nós não queremos ser meros sacerdotes e levitas. Nós queremos viver como a tua palavra diz, como teu filho Jesus falou, como o bom samaritano. Nós queremos ir no caminho que o Senhor nos destinou e fazer aquilo que o Senhor determinou a cada um de nós. Então eu te peço nesse momento, Pai, nessa tarefa maravilhosa que é ministrar a tua palavra, mas que traz consigo tão grande responsabilidade, Senhor, tão grande peso, de abrir a boca e proferir aquilo que o Senhor disse. Que o teu Espírito Santo seja comigo, Pai. Tem misericórdia de quem eu sou e me ajuda pela tua graça, para que a tua palavra alcance cada um que nos ouve nesse momento, para que a tua palavra seja vivificada no coração de cada pessoa que nos escuta nesse momento. Faz a tua obra, Senhor. Opera os teus sinais e maravilhas na vida de cada pessoa neste momento, que o Senhor determinou pelo teu próprio desígnio e propósito. Seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma caminhada no passado, como sempre fazemos. E especificamente, como eu disse no início, existe uma relação muito íntima entre essa mensagem que nós estamos começando agora e a mensagem que foi proferida no domingo passado, o Teatro de Operações de Deus. Por isso eu quero reforçar, assista outra vez a mensagem do domingo passado, para que você entenda a cooperação da Sagrada Escritura entre essas duas passagens e como esses dois momentos colaboram com as nossas vidas diante da situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, inicialmente, nós vamos explicar o texto no contexto em que ele ocorreu e no momento em que ele foi escrito. Depois, nós vamos fazer uma ilustração
em um momento da história da humanidade muito parecido, são duas situações muito semelhantes, e por fim, nós vamos contextualizar essas duas situações. A situação que nós acabamos de ler, a Sagrada Escritura, juntamente com essa outra situação histórica que nós veremos daqui a pouco, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje. Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? O que nós precisamos aprender? O que é que precisa ser corrigido em nossas vidas? Irmãos, é como uma bússola que o Senhor coloca diante de nós nesse momento para orientar a nossa vida, para nós sabermos que direção devemos seguir. Essas são as orientações da palavra de Deus. Então, vamos ao texto bíblico. Em primeiro lugar, nós temos já no versículo 25 a descrição de um intérprete da lei que se aproxima do Senhor Jesus Cristo com o intuito de lançar uma armadilha para ele. Esse intérprete da lei queria, de alguma maneira, lançar uma armadilha religiosa para capturar Jesus Cristo numa contradição. Veja o que diz o versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E é curioso porque quando esse homem se aproxima de Jesus, ele usa dois artifícios aqui muito comuns no meio religioso. Em primeiro lugar, ele demonstra uma certa reverência por Jesus Cristo. Ele apresenta um certo respeito por Jesus Cristo. Ele chama Cristo de mestre. A palavra mestre vem de um termo hebraico que significa rabi. É um rabino, é um líder religioso. Entre nós evangélicos, nós diríamos que seria o equivalente a um pastor, a um mestre da Sagrada Escritura. Então perceba que esse homem se aproxima de Jesus Cristo elogiando Cristo. Ele se aproxima de Cristo com uma atitude de respeito e reverência a Cristo. Em segundo lugar, veja o que diz a Sagrada Escritura. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que nessa passagem bíblica, aparentemente o que nós temos é uma pessoa profundamente interessada na coluna vertebral da Sagrada Escritura, que é a salvação do homem. O tema central da Sagrada Escritura é Deus, quem Deus é. O segundo ponto mais importante da Sagrada Escritura é o plano e propósito de Deus para a humanidade, e aqui nós incluímos a salvação. Então perceba que esse homem, quando se aproxima de Cristo, ele não se aproxima com uma postura secundária, não, ele vai direto naquilo que é essencial. Chama Cristo de mestre, Senhor, e apresenta o interesse agora na salvação. Então, se o texto bíblico não dissesse que esse homem queria colocar Jesus à prova, nós jamais saberíamos disso. Para nós, meros humanos e mortais, a impressão que ficaria é que esse era um homem profundamente interessado em coisas santas, em coisas eternas e sagradas. Mas, às vezes, palavras escondem intenções do coração. Enquanto nós só podemos ficar com aquilo que é dito, Deus entende a intenção do porquê que certas coisas são ditas. Por isso a Sagrada Escritura revela não apenas o que o ser humano faz, ela revela também o mais íntimo do ser humano. Esse homem queria colocar Jesus Cristo à prova. Mas ainda assim, perceba que em nenhum momento Cristo repreende esse homem. E a partir de agora, a partir do versículo 26, Cristo começa a dialogar com esse homem. Já que esse homem demonstra aparentemente um interesse naquilo que a palavra de Deus fala acerca da salvação, Cristo vai exatamente nesse ponto e pergunta para ele: que está escrito na lei? Como interpretas? Veja, nós temos aqui duas perguntas. Em primeiro lugar, o que está escrito? Em segundo lugar,
como você entende aquilo que está escrito. Jesus está fazendo com esse homem aqui um estudo bíblico. O que é que está escrito e como você interpreta o que está escrito. Como você entende aquilo que o Senhor Deus fala. E esse homem, versículo 27, agora, dá uma resposta contundente e acertada. Veja, esse homem se aproxima de Cristo com a postura certa, mestre, Senhor, demonstrando interesse na coisa certa. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Agora ele mostra que tem conhecimento da palavra de Deus, porque a resposta que ele dá é certa. Veja, acompanhe comigo. Versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba que agora esse homem, ele não diz o que ele entende da Sagrada Escritura. Lembra das duas perguntas de Cristo? O que está escrito? E a segunda pergunta, como você interpreta o que está escrito? Esse homem apenas disse o que estava escrito. Ele não quis dizer para Jesus a sua interpretação. Mas a resposta dele para a primeira pergunta foi certa. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua força, acima de todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba uma coisa. A ordem das coisas deve ser essa. Amar a Deus, sobretudo, amar a Deus em primeiro lugar. Depois amar o próximo como a si mesmo. Você só tem condições de amar o próximo se amar a si mesmo. Porque você só pode dar para o outro aquilo que você tem. Se você não se ama, se você não se valoriza, se você não se respeita, como você vai amar o próximo? Como vai valorizar o próximo? Como vai respeitar o próximo? É preciso você ter para poder dar. Mas como é que você vai ter? Nós não estamos falando aqui de um sentimento meramente humano. Nós estamos falando de algo que é construído pela presença do próprio Deus. Por isso que, antes de amar o próximo e antes de amar a si mesmo, deve-se amar em primeiro lugar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então esse homem respondeu certo. E Cristo agora, versículo 28, diz o seguinte: então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então perceba agora que Cristo devolve a situação para ele de uma forma problemática. Porque Jesus está dizendo, olha, você me chamou do jeito certo, mestre. Você está demonstrando interesse na coisa certa, salvação. Agora você revela conhecimento da Sagrada Escritura. Ok. Faça isso e viverás. E é aqui que esse homem começa a se sentir profundamente incomodado. Sabe por quê? Porque esse homem sabia que Jesus era mestre. Esse homem dizia estar interessado na principal coisa que o ser humano deve se preocupar, que é a salvação. Esse homem revela conhecimento da palavra de Deus. Mas sabe o que esse homem não tinha? Ele não tinha prática da palavra de Deus. Esse homem não vivia a palavra de Deus. Porque se ele vivesse, Jesus Cristo teria dito, você já está fazendo isso. Mas Cristo não disse isso. Cristo disse, faze isto. Ou seja, faça, porque esse homem não estava fazendo. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus, no versículo 25, revela que esse homem queria lançar uma armadilha para Cristo, agora é ele que cai na armadilha, porque mais à frente, Cristo revela que conhece não apenas o coração, ele conhece a vida desse homem. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sei quem você é. Eu sei quais são as suas intenções. E eu sei como é que você tem vivido.
Eu conheço o teu sentar e o teu levantar. Você conhece, mas você não tem praticado. Então vá e faça isso, pratique isso. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma. E ame o próximo como a ti mesmo. Porque sabe de uma coisa? Você nem tem amado a Deus e nem tem amado o próximo. Você só tem amado a si mesmo. Você só demonstra amor por si mesmo. Sua única preocupação é com a sua própria vida. Então perceba que se agora esse homem se aproxima de Cristo, querendo lançar uma armadilha contra Cristo, ele cai na própria armadilha. Cristo disse, vai e faze isto, e viverás. E agora esse homem se sente tão incomodado, ele se sente tão inquieto pela questão que Cristo lançou, que no versículo seguinte, 29, diz o seguinte, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Irmãos, o homem chama Jesus de mestre. O homem, aparentemente, entre aspas, revela interesse na salvação. O homem demonstra conhecer a Sagrada Escritura. E agora vem dizer que não sabe quem é o próximo. Porque é isso que ele pergunta a Jesus. Quem é o meu próximo? Então, para responder essa pergunta agora, Jesus conta uma história que ficou muito conhecida e que é repetida, reproduzida, replicada em nossos dias, que é a história do bom samaritano. Então, agora, a partir do versículo 30, Cristo começa a contar essa parábola, a parábola do samaritano, que diz o seguinte, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, Cristo conta a história até aqui, nós veremos o prosseguimento da história depois, com a pergunta que Cristo faz para esse homem, intérprete da lei. O que nós temos aqui são alguns elementos muito importantes nessa parábola que Cristo conta. Em primeiro lugar, Cristo começa no versículo 30, dizendo que certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Por que Cristo coloca essa informação na sua parábola? Era em Jerusalém que estava o coração da religiosidade judaica, a expressão máxima da religião de todo Israel. Era em Jerusalém que estava o templo que Salomão construiu, que fora reformado por Zorobabel, que fora ampliado por Herodes o Grande. Era em Jerusalém que estava o Sinédrio, que era o colégio dos líderes religiosos, o grupo dos fariseus. Era em Jerusalém que se encontravam as melhores escolas de ensino teológico daquele período, da teologia judaica. Era em Jerusalém que todo judeu deveria visitar pelo menos uma vez por ano durante a festividade da Páscoa. Então perceba que Jerusalém é o coração, é o que há de mais importante
na expressão religiosa do judeu. Tanto é que a Sagrada Escritura, quando fala de Jerusalém, sempre diz da seguinte forma: nós estamos subindo para Jerusalém. Porque ir para Jerusalém simbolizava para o judeu subir espiritualmente, crescer, ascender, se aproximar da presença de Deus. Como eu disse, era em Jerusalém que estava o templo, e era no templo que estava a Arca da Aliança. Não mais nos dias de Jesus, mas Jerusalém sempre teve essa conotação de cidade santa, o Monte Santo do Senhor, aquilo que há de mais importante. Então Cristo agora utiliza esse processo inverso, dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E por que para Jericó? Porque Jericó era a cidade mais próxima de Jerusalém em grau de importância. Jericó deve estar ali de Jerusalém aproximadamente 18, 20 quilômetros de distância. E Jericó funcionava como uma cidade satélite, uma cidade que concentrava sacerdotes e levitas. Boa parte dos sacerdotes que prestavam serviço no templo em Jerusalém e dos levitas que estavam na escala de trabalho anual para servir no templo moravam em Jericó. Então Jericó era uma cidade ali próxima, muito próxima de Jerusalém, que servia como base para os líderes religiosos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: nós estamos tratando aqui de uma rota religiosa. Pessoas que foram para Jerusalém, pessoas que aprenderam a palavra de Deus em Jerusalém, que tiveram a sua fé fortalecida em Jerusalém e que, ao descer de Jerusalém, tiveram a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprenderam lá em Jerusalém quando eles iam para a sua vida, Jericó. Então, essas pessoas deveriam ter colocado em prática tudo aquilo que aprenderam em Jerusalém. Mas o que é que acontece? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Jesus não disse quem era esse homem, não disse se era um gentio que tinha ido para Jerusalém por alguma razão. Os motivos não são apresentados. A etnia desse homem também não é revelada. Apenas um certo homem, um homem comum, uma pessoa do povo, uma pessoa como eu, como você, uma pessoa como outro qualquer, que vinha de Jerusalém, foi assaltado, foi espancado, foi agredido. Esse homem estava machucado, jogado à beira do caminho. E quem é que vinha nesse caminho? Observe o texto comigo. Versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. O sacerdote andava em que direção? O sacerdote não estava subindo para Jerusalém, ele estava descendo. Ou seja, o caminho daquele certo homem que tinha sido agredido era o mesmo caminho desse sacerdote. Que curiosamente, também, versículo 32, semelhantemente, que curiosamente também era o mesmo caminho do levita, que também descia, ou seja, todos eles estiveram em Jerusalém. Todos eles foram para Jerusalém aparentemente com o mesmo propósito. Estiveram em Jerusalém para fortalecer a fé, estiveram em Jerusalém para cultuar a Deus, estiveram em Jerusalém para pedir perdão de seus pecados. Talvez até eles estiveram em Jerusalém em comunhão. Mas depois que eles saem de Jerusalém, tudo muda. Fora de Jerusalém, as coisas já não são como eram em Jerusalém. Então perceba que o problema aqui não é Jerusalém, o problema aqui não é Jericó, o problema é o coração dessas pessoas. Porque quando o coração está sujo, quando o coração não é sincero, não importa se você está em Jerusalém, se você está em Jericó, se está no meio do caminho. Aquilo que há no coração, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado pelas circunstâncias que nos cercam.
pelas situações que nos acometem. E agora, nesse momento, a situação, a circunstância revela o que de fato há no coração do sacerdote. O que de fato há no coração do levita. O sacerdote era o homem responsável por ensinar a Sagrada Escritura para o povo. Era o homem responsável por cuidar do templo no seu aspecto religioso. Era o líder da expressão religiosa de Israel. O levita era aquele responsável pelos louvores, era aquele responsável pela manutenção do templo, pela limpeza, pela segurança, pela ordem do templo, pelos cuidados do templo. Nós estamos falando aqui de pessoas religiosas. Cristo está falando aqui de pessoas que dedicavam a sua vida à religião. E essas pessoas, após terem servido a Deus, após terem revelado lá em Jerusalém o seu culto, a sua adoração, o seu desejo de aprender a Sagrada Escritura, de ensinar a Sagrada Escritura, após lá em Jerusalém terem louvado, agora no meio do caminho, quando saíram de Jerusalém, no meio do caminho, diante dessa situação catastrófica, o que de fato há no coração dessas pessoas é muito diferente daquilo que saía da boca dessas pessoas. As obras de suas mãos em Jerusalém são diferentes das intenções de seu coração e do seu estilo de vida, da sua prática de viver. Perceba que aqui esse sacerdote e esse levita, não, na história de Jesus Cristo, na parábola de Cristo, não são em nada diferentes desse intérprete da lei, que no versículo 25 diz que tinha o intuito de pôr Jesus à prova. Meus irmãos, o que nós temos aqui são pessoas que frequentam Jerusalém, são pessoas que louvam em Jerusalém, são pessoas que adoram em Jerusalém, são pessoas que revelam um certo interesse pela Sagrada Escritura em Jerusalém, são pessoas que dizimam e ofertam em Jerusalém, são pessoas que têm uma aparência de santas em Jerusalém, são pessoas que parecem ser piedosas em Jerusalém, mas que na verdade não são santas, não são piedosas, não estão adorando a Deus. Tudo aquilo não passa de uma máscara religiosa. Tudo aquilo ali não passa de uma falsidade religiosa, de uma aparência. Como o próprio Cristo vai dizer mais à frente, é como sepulcro caiado. Muito bonito por fora, ornamentado, embelezado, mas por dentro está morto, podre, fedendo. Então, de repente, após o sacerdote passar por aquele homem machucado e não fazer nada, após o levita também passar por aquele homem machucado e não fazer nada, e não apenas não fizeram nada, eles passaram de largo, eles se afastaram assim como quem está olhando na direção oposta para fazer de conta que não estão vendo, para não socorrer aquele homem. De repente, Jesus agora apresenta um quarto elemento nessa parábola. O primeiro elemento é esse certo homem que foi assaltado e machucado. O segundo elemento é o sacerdote. O terceiro elemento é o levita. Mas agora o quarto elemento dessa parábola de Jesus Cristo é um certo samaritano. E por que Cristo agora coloca o samaritano nessa história? Deixa eu falar para você de forma resumida sobre os samaritanos. Na época de Sargão, lá no Antigo Testamento, quando ele tentou desnacionalizar todos os judeus e levou os judeus para o cativeiro, e ele misturou os judeus com outros povos, com povos pagãos, é daí que surgem os samaritanos.
Os samaritanos são resultado do povo judeu que se misturou com outros povos. E por causa disso, os samaritanos começaram a ser mal vistos. E nós temos ainda um outro problema com os samaritanos. Na reconstrução do templo, nós temos isso nos livros de Neemias e de Esdras. Quando o templo estava sendo reconstruído e Sambalate vem para perturbar. Sambalate era um samaritano. Ali são os samaritanos que estavam discutindo já com os judeus. Esse clima de tensão já estava acirrado. E o que é que os samaritanos fazem? Eles constroem um templo rival ao templo de Jerusalém. E se o templo de Jerusalém estava no Monte Moriá, era o monte onde Abraão quase sacrificou seu filho, o templo de Samaria foi construído em cima do Monte Gerizim. Então existiam dois templos. E é por isso que os judeus trouxeram essa questão para Jesus. Onde nós devemos adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? E Cristo diz, nenhum nem outro, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas apresentam uma capa religiosa, uma aparência de piedade lá em Jerusalém, mas no meio do caminho, quando ninguém está vendo, apenas Deus está vendo, essas pessoas revelam de fato quem elas são. E agora Cristo apresenta o samaritano. O samaritano que também vinha seguindo o seu caminho. E veja, o samaritano agora é colocado em uma situação diferente do sacerdote e do levita. Porque o homem que foi assaltado descia de Jerusalém. O sacerdote também estava descendo de Jerusalém. O levita estava descendo de Jerusalém. Mas Jesus não diz que o samaritano estava descendo de Jerusalém. Jesus disse que o samaritano estava seguindo o seu caminho, ou seja, ele não vinha de Jerusalém. E esse certo samaritano, os samaritanos que são chamados nos livros apócrifos e por muitos judeus desde aquela época, são chamados de porcos. É um povo rejeitado, é a escória da sociedade. É um povo misturado, impuro, com o qual não se deve ter contato. Caso contrário, você vai se contaminar. Sabe aquelas pessoas que são, a expressão é essa mesma, a escória da sociedade? Pronto, são os samaritanos. Rejeitados pelos judeus, excluídos, discriminados pelos judeus. E agora Cristo apresenta o samaritano, que não vinha de Jerusalém. Ele seguia o seu caminho. E passou perto daquele homem e se compadeceu daquele homem. E agora ele vai lá, compadece-se do homem machucado, sem conhecer aquele homem. Cuida das feridas, começa a limpar as feridas, providencia uma atadura, cuida de seus ferimentos, aplica óleo, dá vinho para aquele homem, porque o vinho tinha esse poder anestésico, analgésico, por causa do álcool. Então ele providencia um analgésico para aquele homem. Ele providencia um tratamento para que as feridas não ficassem ressecadas e machucadas. Ele passa óleo sobre as feridas. Ele faz as ataduras e ele pega aquele homem e coloca sobre o seu jumento. Veja, o samaritano vinha andando no seu jumentinho. E agora ele desce do jumento, faz tudo isso por aquele homem, coloca esse homem sobre o seu jumento e ele agora anda a pé. Ele não anda mais no jumento, ele vai a pé. O homem machucado é que vai no jumento. Ele leva esse homem até a hospedaria e lá na hospedaria ele cuida ainda mais desse homem. E chama o dono da hospedaria e diz, olha, está aqui 2 denários para você usar em todo tipo de despesa que esse homem tiver, cubra todas as despesas. Eu vou viajar, quando eu voltar, se você tiver tido alguma despesa a mais, me diga que eu cubro essas despesas. Isso quer dizer que esse samaritano já era conhecido do dono da hospedaria. Eles já se conheciam, já existia um certo crédito, uma credibilidade. Você me conhece, então está aqui para cobrir as despesas. Se tiver algo a mais, depois você me diz, na volta eu vou cobrir as despesas. E essa é a parábola de Cristo.
Porque Cristo está ensinando que nós não podemos viver de aparência. Às vezes, muitas pessoas estão como sacerdotes e levitas, com aparência de religiosos, porque estão em Jerusalém, porque estão recebendo algum tipo de benefício. Seja um benefício financeiro, seja o elogio do povo, seja a aparência. Algumas pessoas que possuem necessidade de autoafirmação e nessas posições passam a ser respeitadas, passam a ser vistas. Pessoas que têm complexo de inferioridade e querem se autoafirmar, e essa posição favorece, possibilita isso, e de alguma forma a expressão religiosa confere algum tipo de poder e autoridade para essas pessoas, algum tipo de benefício para essas pessoas, mas que na verdade essas pessoas não são nada daquilo que elas aparentam. E de repente nós somos surpreendidos por um samaritano. Como diz o ditado popular, parece que de onde menos se espera é de onde a coisa sai. É através disso que as coisas acontecem. Veja, o benefício na vida desse homem não foi proporcionado pelo sacerdote, pelo levita, mas por um certo samaritano. E agora, após contar essa história, versículo 36, Cristo pergunta de novo para esse intérprete da lei: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vá e faça a mesma coisa. Sabe por quê? Porque até hoje você não tem feito. É assim que essa história marcante da Sagrada Escritura termina. Com essa ordem de Cristo. Vá. Ou seja, faça a mesma coisa que o samaritano, que também foi. Siga seu caminho, mas não siga seu caminho como os sacerdotes, nem como os levitas. Siga seu caminho como o samaritano. Siga seu caminho como o samaritano estava seguindo e faça a mesma coisa que o samaritano fez. Por isso que esse é chamado de o texto do bom samaritano. Agora, esse foi o contexto, irmãos, desse encontro de Cristo com esse intérprete da lei, que traz ensinos tão maravilhosos, tão fantásticos para a nossa vida. Irmãos, nós já tivemos na história da humanidade tantos exemplos semelhantes a esse aqui, do bom samaritano. E eu quero citar um desses muitos exemplos que nós poderíamos destacar na história da humanidade. O exemplo do famoso Oskar Schindler, que teve a sua memória gravada na história por meio do livro e por meio do filme que foi produzido, A Lista de Schindler. Oskar Schindler, que no início era um alcoólatra, um adúltero, um oportunista, um homem que traía sua esposa, basicamente um vigarista. Sabe aquele samaritano que você considera a escória da sociedade, um oportunista, porque era assim que os samaritanos eram chamados, de oportunistas. Os samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas que só se aproximavam dos judeus para tirar proveito. E foi exatamente isso que Oskar Schindler fez. Porque, inclusive, Schindler era membro do partido nazista. Ele fazia parte do partido de Adolf Hitler. Schindler trabalhou como espião para o nazismo. E na época que os judeus começaram a ser colocados, confinados nos guetos, e os seus bens começaram a ser expropriados, começaram a ser confiscados pelo governo nazista, pelo Partido dos Trabalhadores nazista, que era o partido de Hitler, era o PT do nazismo, era o PT
socialista da época da Segunda Guerra Mundial, o qual Oskar Schindler era filiado. E quando os bens dos judeus começaram a ser confiscados, Schindler procurou um industrial judeu que tinha tido os seus bens apreendidos e fez uma proposta para esse industrial e não tinha como ele recusar. Ele estava perdendo todos os seus bens. Então Schindler tirou proveito daquela situação. Veja, o que aconteceu com Oskar Schindler? O perfil inicial de Schindler era o mesmo perfil que os judeus atribuíam para os samaritanos. De usurpador, de aproveitador, de interesseiro, de oportunista. E Schindler agora começa a estruturar a sua fábrica e contratou judeus para trabalhar na sua fábrica. E por quê? Porque ele era bonzinho e queria salvar judeus? Não! Porque a mão de obra do judeu era muito mais barata do que a mão de obra de um operário polonês. Então ele contrata judeus por isso, porque a mão de obra era muito mais barata e o salário não era pago para o judeu, o salário era destinado ao Partido dos Trabalhadores nazista. Então, Schindler estava tirando proveito da situação, produzindo panelas esmaltadas, depois começou a produzir equipamento militar na época da guerra, e esse homem se tornou milionário, esse homem enricou do dia para a noite. Ele soube aproveitar a situação, ele tirou proveito daquela situação terrível, dessa mancha negra na história da humanidade. Mas de repente, algo acontece na história. De repente, e nós não sabemos explicar ainda hoje o que foi que houve, com certeza. Mas de repente algo aconteceu. Porque Schindler agora, ele não começa a cuidar da sua fábrica pensando nos seus bens pessoais, pensando no seu enriquecimento. Ele agora começa a olhar para os judeus e enxerga nos judeus seres humanos. Pessoas que precisavam de compaixão, pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam de socorro. Então, se em um momento nós temos um Oskar Schindler depravado, corrompido, algo acontece na sua história. E algo acontece de uma maneira tão forte que esse homem que antes usava os judeus e usou os judeus para enriquecer, esse homem agora começa a usar a sua fortuna para salvar judeus. Os biógrafos de Schindler contam que em um certo momento, quando um trem carregado de prisioneiras judias foi extraviado por causa de um erro de documentação, esse trem foi levado para um campo de concentração e essas judias seriam todas mortas. E Schindler rapidamente soube disso e foi atrás e usou o dinheiro dele para soltar, para libertar essas judias e as trouxe para a sua fábrica. E esse homem agora começa a se transformar em um dos maiores libertadores, um dos maiores ajudadores do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. E contam os biógrafos que ele se tornou um homem que foi o responsável por salvar a vida de 1.200 judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que nós temos aqui na vida de Schindler é a história recente de um bom samaritano. De alguém que, em uma situação de crise, se compadece da dor do próximo, dedica seu tempo, seus esforços, suas condições e seu dinheiro, inclusive, para ajudar aqueles que necessitam. E é curioso, irmãos, porque o mundo dá voltas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Schindler era um homem muito rico, um homem muito abastado. E agora ele começa a gastar a sua fortuna para salvar a vida dos judeus.
E quando a guerra termina, Schindler havia perdido toda a sua fortuna. Ele havia perdido todo o seu dinheiro para salvar judeus. E ele agora, com o término da guerra, ele se vê pobre e perseguido. Afinal de contas, ele era membro do Partido Nazista. E todos os membros do Partido Nazista agora estavam sendo perseguidos para serem presos e depois serem levados para o tribunal de Nuremberg. Perceba como o mundo dá voltas. Se Schindler tivesse guardado toda a sua fortuna e não tivesse se preocupado com os judeus, ao término da guerra, ele chegaria ao final da guerra rico, milionário, mas aquilo não serviria de nada, porque como membro do Partido Nazista, ele seria perseguido, preso e provavelmente teria terminado em uma forca. Assim como todos os demais membros do Partido Nazista. Então, quando Schindler começa a usar todos os seus recursos, todas as suas condições, para ajudar aqueles que necessitam, para ajudar aqueles que precisam, ele não fez isso pensando lá na frente. Porque no momento que ele faz isso, era no momento de ascensão do nazismo. Todos acreditavam, todos pensavam que o nazismo iria conquistar o mundo. Então, Schindler foi extremamente corajoso, foi extremamente ousado ao tentar salvar, e ao salvar a vida daqueles pobres judeus. Mais de 1000 judeus. No momento de crise, se revela de fato o que há no coração do ser humano. Nós temos a tendência de julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas praticaram. E era o que faziam com os samaritanos na parábola de Cristo. Os samaritanos se corromperam junto com o povo babilônico. Os samaritanos são oportunistas. Os samaritanos lutaram juntamente com Sambalate para impedir a construção do templo. Fizeram um templo rival. Os samaritanos são isso, são aquilo. Da mesma forma de Schindler. É um adúltero. É um fornicador. É um oportunista. Mas, irmãos, Deus tem seus meios maravilhosos de agir. A multiforme graça de Deus se revela de uma forma que nós não conseguimos entender. Sabe por quê? Porque Deus escolhe os meios mais loucos desse mundo para confundir as coisas mais sábias que existem. Deus seleciona as coisas mais pobres desse mundo para confundir e vencer as coisas mais ricas e poderosas da nossa história. Deus não depende das condições humanas. Aqui, Cristo fala sobre o samaritano. Dentre tantos casos que nós poderíamos citar da história, eu estou citando um exemplo, Oskar Schindler. E agora, irmãos, após o término da guerra, Schindler se escondendo, sendo perseguido, ele agora conta com o testemunho e o cuidado e a bênção de mais de 1000 judeus que testemunharam a seu favor. Veja como o mundo dá voltas. Um membro do Partido Nazista, muito rico, do partido que era responsável por perseguir, por atrocidades terríveis contra o povo judeu. Esse homem agora é defendido pelo povo judeu porque ele se levantou contra o sistema. Ele usou todos os seus recursos contra o sistema para fazer aquilo que é certo. E Schindler se tornou um herói e é celebrado entre o povo judeu até os dias de hoje.
Nós temos aqui em Oscar Schindler uma história muito parecida com aquela que nós encontramos na parábola de Cristo, do bom samaritano. Eu disse que nós falaríamos sobre o texto bíblico, fizemos isso. Que nós citaríamos um exemplo na história, nós fizemos isso. E agora nós vamos usar o texto bíblico e esse exemplo na história para fazer uma contextualização aos nossos dias. Porque nós também estamos em crise. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão machucadas à beira do caminho. Um dia, irmãos, nós já estivemos em Jerusalém. Hoje, Jerusalém está com as portas fechadas. Nós estamos em nossas casas. E agora é o momento de nós descermos a montanha, seguirmos o nosso caminho, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos em Jerusalém. Tudo aquilo que nós aprendemos na igreja. Irmãos, quantas vezes nós levantamos as mãos louvando a Deus como os levitas? Quantas vezes nós abrimos o nosso coração e nos prostramos diante da Sagrada Escritura com o desejo de aprender a palavra de Deus como os sacerdotes? E agora nós estamos descendo a montanha, em direção a Jericó. E nós estamos encontrando pessoas machucadas à beira do caminho. E o que é que nós temos feito? Como nós temos agido? Que decisão nós vamos tomar? Nós vamos agir como sacerdote? Nós vamos agir como levita? Ou nós vamos agir como samaritano? Nós estamos num tempo de crise. Da mesma forma que existia uma expressão religiosa falsa nos dias de Jesus, existe também uma expressão religiosa falsa em nossos dias. Pessoas que lá em Jerusalém, na igreja, levantavam as mãos e choravam. E agora estão fazendo de conta que não estão vendo pessoas jogadas e machucadas à beira do caminho. Quem é você? É um sacerdote? É um levita? Ou você é um samaritano? Querido, da mesma forma que na época da Segunda Guerra Mundial, também foi instaurada uma crise por causa de uma Alemanha nazista, por causa de, na Alemanha e na Itália, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, esse nazifascismo. Nós estamos vivendo a mesma coisa hoje, irmãos. Irmãos, no Brasil, no estado de Santa Catarina, em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em diversas outras partes do país, muitos dos nossos irmãos estão dizendo que têm sido perseguidos por guarda municipal, por algumas forças policiais. Alguns dos nossos irmãos fazendo culto dentro de casa. A polícia invadiu a casa e levou essas pessoas para a delegacia. Recentemente, nós soubemos de políticos que estão tentando tramar para fazer com que seja proibida a aglomeração dentro da própria casa, fazer reunião dentro da própria casa, pedindo que os vizinhos denunciem as pessoas que estão reunidas dentro da sua casa. Isso é perseguição religiosa. Em alguns lugares do nosso país, em Recife, em outros locais, as pessoas não podem mais andar nas ruas, sob o pretexto de uma pandemia. Irmão, entenda o seguinte: nós estamos vivendo uma crise por causa de um coronavírus, que as pessoas hoje têm até medo de falar o nome, porque existe censura na internet, e por falar nisso, existe deputado federal entrando com um projeto de lei para implantar censura na internet. Tem alguns estados no nosso país onde a censura da internet já foi implementada.
Existe a tecnologia de reconhecimento facial, a tecnologia de reconhecimento vocal. E se a gente usar muito essas expressões, coronavírus, Covid, corre o risco do vídeo ser bloqueado. Eu estou com um documento em mãos e eu quero mostrar ele aí para você. O projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite da quinta-feira, em que o artigo 15, parágrafo 2, diz assim: restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do Covid-19, vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condomínios e pelo possuidor direto de cada unidade. Ou seja, foi aprovado que os condôminos poderão ser denunciados porque estão fazendo reuniões dentro de seus apartamentos. Você agora não pode fazer mais culto dentro da sua casa, porque o responsável pelo condomínio pode denunciar você, autuar você. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo emitiu uma nota, um procedimento administrativo de 2020 0007 9173 70, em que ele agora está fazendo o cadastro de todas as igrejas e instituições religiosas. Se isso não é perseguição, é o quê? Está pedindo para informar a listagem completa dos templos de sua denominação religiosa, informar quais são os templos de sua denominação onde os cultos estão sendo realizados presencialmente. Caso estejam sendo realizados cultos ou eventos coletivos presenciais, informe as medidas de proteção. Informe o endereço da internet ou os endereços da internet e das respectivas redes sociais. Informe se estão sendo transmitidos cultos por rádio ou televisão. Informe quais são as autoridades e entidades individuais ou coletivas com poder de decisão em sua denominação no Estado do Espírito Santo. Informe a abrangência ou alcance do poder de decisão das autoridades individuais ou coletivas acima mencionadas. Ou seja, querem saber endereço de igreja, endereço de site, endereço de e-mail, qual o nome de pastor, nome de líderes de igreja, onde eles moram, onde se reúnem, quem é que toma decisão na igreja, porque no caso de responder, eles sabem onde localizar e prender essas pessoas. Se você não sabe, polícia invade culto e prende pastor por descumprir decreto. Uma família no Estado do Espírito Santo foi levada para a delegacia porque estava fazendo um culto na sala da sua casa com 5 pessoas. Ciro Gomes pede prisão de padres e pastores que desrespeitaram quarentena. Ex-missionário nomeado para a FUNAI é acusado de manipular indígenas e dividir aldeias. Perseguição contra os missionários que trabalham com os índios, especialmente no Amazonas. O governo proíbe culto drive-in da Igreja Batista do Bosque. Você não pode fazer culto mais nem dentro do seu próprio carro. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise. Nós estamos vivendo uma crise semelhante à que a igreja evangélica enfrentou na Alemanha na época do nazismo. E o que nós estamos fazendo a respeito? Nós descemos de Jerusalém. Estamos indo rumo a Jericó. E o que nós estamos fazendo no meio do caminho, irmãos? Por isso que eu digo que essa mensagem se encaixa com a mensagem que eu preguei no domingo passado, o teatro de operações de Deus. Nós precisamos de valentes. Nós precisamos de bons samaritanos. Nós precisamos de muitos Oscar Schindler no nosso meio. Pessoas que estejam dispostas a se sacrificar para abençoar o próximo, para ajudar aqueles que estão machucados à beira do caminho. O índice de violência doméstica, de crise entre casais nesse período de quarentena aumentou 431%. As pessoas estão sofrendo. Existem pessoas machucadas. E o que nós estamos fazendo?
Nós estamos agindo como aquele sacerdote? Nós estamos agindo como aquele levita? Ou nós vamos agir como o bom samaritano? Diante de atitudes na nossa sociedade que expressam muito bem aquilo que o fascismo italiano fazia, aquilo que o nazismo alemão fazia, que postura nós adotaremos? Que comportamento nós teremos? Eu poderia citar vários outros exemplos na história. Dietrich Bonhoeffer, o mártir, um dos grandes ícones da Igreja Evangélica durante a perseguição do nazismo na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Eu quero mais uma vez reforçar, volte e assista a pregação do domingo passado. Nós precisamos de valentes. É preciso saber como se portar. É preciso saber esperar em Deus. É preciso saber onde ficar. É preciso saber com quem fazer aliança. É preciso saber para onde ir. É preciso saber como agir e com quem ir. É preciso saber se proteger. É preciso saber reconhecer a bondade de Deus. É preciso saber honrar quem é honrado. É preciso saber quem nós não podemos ajudar, mas existem pessoas à beira do caminho que precisam de ajuda. É preciso saber que nós devemos fazer esforço. Agora, irmãos, é um momento de esforço, é um momento de dedicação, é um momento de empenho. Nós estamos vivendo agora o momento em que a nossa fé está sendo testada e nós devemos colocá-la em prática. Esse é o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Nós não podemos fazer como o sacerdote que estava em Jerusalém, ensinando e sendo ensinado, como o levita que estava em Jerusalém, erguendo as mãos, louvando e ensinando os outros a louvar, e na hora que desce a montanha, não ajuda o machucado à beira do caminho. Esse não é o momento para nós pensarmos apenas em nós. Esse agora não é o momento para individualismo. Nós não estamos vivendo o tempo do egoísmo. Nós precisamos de valentes. Nós precisamos de bons samaritanos. Nós precisamos de pessoas que tenham uma postura sacrificial, de pessoas que estejam dispostas a fazer o que Cristo disse para esse homem: vai e procede tu de igual modo. Não é apenas no que crer, mas é o que fazer, o que você está fazendo. Nós precisamos meditar nisso, nós precisamos refletir, porque os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. Ele nos deu uma fé que supera dificuldades. Ele nos deu uma força que vence as batalhas. Ele nos deu aquilo que nós chamamos de perseverança, que é a capacidade de nós resistirmos e seguirmos em frente, de não pararmos, de não desistirmos. Levante a cabeça, o nosso Deus é conosco. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós não podemos agir como o sacerdote desse texto ou como o levita. Nós precisamos ser como o bom samaritano foi. Eu finalizo com as palavras de Jesus Cristo. Vai e procede tu de igual modo. Que Deus te abençoe.